Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema pertinente, importante e que faz parte da vida, que é o evento morte. Vocês precisam entender que o evento morte surge efeito na seara previdenciária, ou seja, aos dependentes do falecido. O que vocês precisam se atentar? A pessoa que falece em vida, ela teria que ser um segurado da Previdência, ou seja, um segurado obrigatório, que trabalhava de carteira assinada, ou um contribuinte, facultativo ou individual. Essa pessoa ela tinha que estar vinculado ou vinculada ao INSS, entende? Para que ela possa deixar a pensão por morte aos dependentes. E quem são os dependentes do segurado falecido? Os dependentes do segurado falecido são cônjuge, esposa ou companheira. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu vou colocar o artigo da lei que especifica quem são as pessoas que têm o direito à pensão por morte. Aí você vai acessar aqui embaixo, logo embaixo aqui na descrição do vídeo, vai estar quem são as pessoas que podem receber a pensão por morte. A lei previdenciária diz que, para o cônjuge ou companheiro, presume-se a dependência daquele que faleceu. Ou seja, para que você possa receber este benefício, ter direito a esse benefício, se, por exemplo, foi um seu companheiro ou companheira e não forem casados no civil, você precisa provar que havia uma união estável com o seu companheiro. E para provar que houve a união estável entre vocês, é necessário alguns documentos que provam que vocês conviviam juntos, certo? E eu vou falar aqui agora para você quais são os documentos que podem provar a união estável, a vida entre você e o decujus. Decujus é aquele que faleceu e deixou bens, herança, direitos para os dependentes. Então, para você provar que viveu em união estável com essa pessoa, os documentos que você pode apresentar são conta bancária conjunta, que porventura você tenha com aquela pessoa que faleceu, que você tinha com aquela pessoa que faleceu, certo? E muitas pessoas também se casam no religioso, na igreja, e obtêm aquela certidão de matrimônio religioso. Atente-se que muitas certidões de casamento religioso não têm efeito civil. Se não tem efeito civil, não vai servir para provar casamento. O que provaria o casamento entre você e aquela pessoa que faleceu seria a certidão de casamento civil, certo? É bem provável que você já tenha passado por essa situação. Quando eu acompanhava uma cliente no cartório, essa cliente ela era casada no religioso, sem efeito civil. E quando a gente foi retirar a certidão de óbito do falecido lá no cartório, constava que ele era solteiro, mas eles eram casados no civil. Porém, esse casamento religioso que eles tiveram não tinha efeito civil.
Então, na base de dados do cartório, ainda constava eles como o quê? Como solteiros. Entende? Então, neste caso, é necessário provar que houve a união estável entre eles, por meio de certidões de nascimento de filhos, conta conjuntas, como eu já disse, que também prova, certo? E também essa certidão de casamento religioso, se porventura não tiver efeito civil. Outro documento também que prova a união estável é a apólice de seguro feita pela pessoa que faleceu quando estava viva e que nessa apólice conste você como dependente dele. Isso também é um documento que prova a união estável para que você possa conseguir o benefício da pensão por morte daquela pessoa que faleceu. É importante te lembrar também que todos esses documentos que servem para provar a união estável, a vida entre você e aquela pessoa que já faleceu, é necessário que todas essas documentações que eu disse, elas têm que ser dentro de um período que não ultrapasse os últimos 24 meses antes da data do óbito. Por exemplo, se você tiver no mínimo 2 documentos que provam união estável, como por exemplo, uma apólice de seguro e uma conta bancária conjunta, o que acontece? Essas provas, elas precisam ser produzidas dentro de um período de 2 anos anteriores à data do óbito, para provar a união estável. A lei, ela exige assim, existem casais que viveram 15, 16 anos em união estável, não eram casados. Só que a lei, para a união estável, exige a prova documental produzida dentro dos 2 anos anteriores antes da morte. Ah, mas eu tenho provas documentais que são de 3 ou 4 anos antes da morte. O INSS e geralmente no judiciário, você pode até anexar no seu pedido administrativo, mas de acordo com a lei previdenciária, só vai poder ser considerado aqueles documentos que provam união estável produzido dentro dos 2 últimos anos antes do óbito. Já quanto àqueles que são casados no civil, não há dúvida, porque o cartório já tem a ciência ali de que eles eram casados. Para o Estado brasileiro, aqueles 2 eram casados, então vai constar que o de cujos, o falecido, era casado ali na certidão de óbito, certo? Então, para aqueles que são casados, não há no civil, que são casados no civil, não há tanta dificuldade assim para conseguir a pensão por morte, desde que o segurado falecido deixe 18, no mínimo 18 contribuições, tenham vertido essas 18 contribuições. Isso também vale para se o de cujos, o falecido era também da união estável, a regra vale para os 2, e desde que o casamento não tenha ocorrido há menos de 2 anos, correto? Outro detalhe bastante importante é que o segurado falecido, ele precisa ter no mínimo 18 contribuições vertidas ao INSS para poder deixar a pensão por morte. Eu espero que eu tenha orientado você e te ajudado a entender um pouco aqui sobre o direito ao benefício à pensão por morte, certo? Qualquer dúvida você vai deixar aqui embaixo nos comentários. Deixe também o seu joinha e se inscreva no canal para que assim eu possa produzir mais conteúdos informativos do direito previdenciário, que faz parte da vida de todos nós, tá ok? Muito obrigado.